Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Rádio Luz Radiônica aqui no Instagram. Agora são 19 horas e hoje nós temos o nosso chá com os anjos. E aí, como foi o dia 12 de outubro de 2022? Como é que você fez aí com a sua criança interior? Eu, assim, curti, eu pintei, eu peguei um quadro que eu pintei, achei assim tão gostoso, gente, eu adoro pintar. Vocês não têm noção como eu gosto. Vocês gostam também de pintar? Vocês gostam de fazer um hobby, aquela coisa de criança? Então hoje foi o dia especial, né? Especial, né? Do Dia das Crianças. Brincou com seus netos, com seus filhos. Se permitiu ser criança também? É aí que eu deixo para vocês aí. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Meu querido professor acabou de chegar. Vamos que vamos, né, gente? Gratidão por estarem aqui. Oi, professor, tudo bem com você? Olá, boa tarde, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo bem. E aí, o que você fez hoje? Eu pulei cirandinha e amarelinha e atirei o pau no gato. Boa ideia. Eu fiz isso também, final de semana. Eu peguei um disco, achei um disco. Eu estava na casa de uma amiga minha, e aí eu achei um disco de, não sei, tinha Da Xuxa. 28 canções de músicas de roda. Gente, eu olhei aquilo e falei assim, um LP desse tamanho, assim. Hoje é tudo CD, hoje não tem nem CD mais, hoje é tudo MP3, né? E eu olhei assim, eu tava com meu marido, eu olhei assim, eu falei, gente, eu nunca vi isso daqui, né? Nunca tinha visto. E aí o meu marido falou assim, nossa, é da minha época. E aí eu falei assim, nossa, e aí a gente colocou pra tocar. E tinha todas as músicas, né? Ciranda, Cirandinha, Pau no Gato, e enfim, outras de roda. Então a gente dançou, curtiu, foi diferente. Mas hoje eu fiz algo extraordinário. Sim. Eu pintei, fiz uma pintura aqui maravilhosa, que depois no final eu mostro pra vocês. Ah, ótimo, ótimo. Gratidão. Pois é, hoje é o Dia das Crianças, né? Na verdade, todos nós, né, temos uma eterna criança, muitas vezes ferida, né, dentro de nós, e muitas vezes, né, nós deixamos essa criança tomar conta de nós. E uma criança, quando quer nos defender, como que uma criança pode nos defender, né? Ela pode nos defender fazendo birra, gritando, esperneando, chorando, fazendo manha. Muitas vezes nós deixamos essa criança tomar conta. Para que o outro, né, nos traga aquele carinho que nos faltou, ou complete aquela rejeição ou aquela carência que eu tenho. Mas, gente, não faz sentido. Não faz sentido. Hoje somos nós que temos que tomar conta dessa criança. Hoje nós sabemos o que essa criança deseja, nós sabemos o que fazer para suprir a necessidade dessa criança. Sim, nós sabemos, porque está aí, todo mundo fala, né? Ser feliz, né? Se valorizar, se amar. E nós é que temos que cuidar dessa criança, né? Olhar mais por nós e não permitir que essa criança venha querer nos defender. E o que acontece muitas vezes é isso. Muito de tudo que acontece conosco a nível emocional, sentimental, é porque a gente permite que essa criança ferida use das suas artimanhas, dos seus mimimis, né? Dos seus choros, né? Para tentar olhar por nós. E não faz sentido, tá? Não faz sentido. A criança, ela só ganhava no choro quando ela não sabia falar, quando
né? Ela tinha fome, não sabia o que dizer, mas a gente já passou disso. A gente precisa assumir essa responsabilidade de que os resultados da nossa vida estão em nossas mãos. As nossas escolhas, as nossas decisões são determinantes nesses resultados. Tudo bem que muitas vezes acontecem coisas que não foi escolha nossa, assim, pelo menos não diretamente, ou nós não percebemos que tenha sido. Podem ser escolhas que a gente fez lá atrás, né, que foram sementes plantadas e agora vêm as colheitas, mas enfim, o fato é que a todo momento eu posso ser o arquiteto do meu destino. Eu posso ser o comandante deste navio. Mas para isso, eu preciso assumir a responsabilidade sobre a minha mente, sobre a minha vida, e não deixar a minha mente à deriva em sentimentos, em crenças, em mágoas, naqueles mares, né, de tristeza, de rancores, de ódio, de a tudo julgar, a tudo criticar e esperar que alguém lá fora é que vai resolver aquilo que eu tenho que resolver. Perceba que quando você olha para o mar, se você observar, você vai ver vários navios à vela. Sabe aqueles barcos à vela que são guiados pelo vento? O engraçado é que o vento, ele sopra numa única direção por vez. Claro, ele sopra em várias direções, mas, digamos, naquele momento ele está soprando na mesma direção para todos os barcos. Depois ele pode mudar a direção, mas vai mudar para todos. E se você olhar no oceano, você vai ver que alguns barcos vão para norte, outros vão para sul, outros estão indo para leste, outros estão indo para oeste, né? Mas como assim? Basta você olhar uma competição daqueles barcos à vela, tem uns que estão indo, já tem outros que estão voltando, tem outros que estão virando para voltar. E o vento, ele está soprando na mesma direção. Então, por que isso acontece? Porque o marinheiro, ele ajusta as velas de tal maneira que ele aproveita o vento a favor do sentido que ele deseja ir. Só que para isso ele tem que saber para onde ele quer ir, né? Porque senão qualquer vento serve. Então ele tem que saber para onde ele quer ir e ele tem que saber onde ele está, que é para ele captar o vento no sentido a favor dele. Então, nós também precisamos fazer o mesmo, mas é com as velas da nossa vida. Porque se a gente solta o leme, né, o volante, o timão do barco, justamente naquela hora que o mar está turbulento, que a gente se pega num foco de tensão por causa de algo ruim acontecendo na nossa vida, que é justamente o momento que a gente tinha que estar mais firme ali, guiando o nosso barco a nosso favor, a gente vai a favor das marés. E as marés sempre vão bater nos rochedos, nas pedras da desilusão, da dor, da tristeza, da angústia, do sofrimento. Não tem como. Você quer soltar o teu barco? Solta quando o mar está calmo. Aí você pode até pular na água, nadar, deixa o barco lá. Ele não vai sair do lugar. Mas quando você está passando por um desafio, quando você está naquela turbulência de sentimentos, de angústias, é nesse momento que você tem que segurar firme, assumir essa responsabilidade, parar de atribuir a culpa para o outro, não importa. O que importa é para onde você vai, não importa mais o passado, não importa de onde você veio. Não deixe o passado determinar como vai ser o teu futuro. Você escolhe como vai ser o teu futuro a partir das tuas decisões, a partir das tuas escolhas, a partir da tua capacitação. Tá? Então, busca o conhecimento, o autoconhecimento, busca o autodesenvolvimento, pratica, ressignifica crenças, porque até as nossas decisões, elas são baseadas naquilo que a gente acredita. E presta atenção, aquilo que você acreditou até hoje
é que te trouxe até onde você está. Então, se está bom onde você está, abençoa, agradece, dá graças. Se não está bom onde você está, abençoa, agradece, dá graças porque você já sabe que precisa mudar. Você está aprendendo. Então não recaia no mesmo erro de ficar correndo atrás do rabo. Só tem um jeito de você mudar. É pensar diferente, é falar diferente, é sentir diferente, é agir diferente. E isso está nas mãos de quem? Eu não estou dizendo aqui que é fácil, mas é simples. Eu não estou dizendo que você não vai passar por uma dor, por uma dificuldade, pela necessidade de superar algo. Só que presta atenção, se a sua vida não está de acordo do jeito que está, é muito difícil viver assim. E também é muito difícil mudar. Sim, é muito difícil mudar. Só que você é que tem que escolher qual dificuldade você deseja viver. A dificuldade de mudar e nunca mais passar por isso, ou a dificuldade de continuar nisso até o fim da vida. O universo, ele sempre vai validar aquilo que você deseja. Só que atenção, o que você deseja para o universo não é o que você acha que é. Ah, eu quero felicidade. Ele não entende essa linguagem. Ele entende a única linguagem que Deus, como você queira chamar, o universo, os anjos, os seres espirituais, os arcturianos, como você queira chamar, o universo, porque tudo isso compõe o universo. Então, eu não estou dizendo que não exista isso, eu estou dizendo que tudo isso compõe o universo. Então, não importa qual é a sua religião, não importa qual é a sua crença, não importa quem você acha que te dá suporte, não importa, tá? A questão é, o universo, tá? Ele sempre vai te apoiar naquilo que ele entende. E a única linguagem que ele entende é a linguagem da vibração. Presta atenção nisso. Que traduzido para nós, vibração é sentimento. Vibração é sentimento. Então é mais ou menos assim. Olha que engraçado. Se você deseja prosperidade, riqueza, deseja ter abundância para não faltar nada na tua casa, para você pagar as contas, ótimo que você deseja. Mas o que você sente? No momento que você deseja isso, você já sente escassez, você já sente falta, porque você pede, ai Deus, me ajuda. Você já está em falta. Então você está sentindo escassez, falta, carência. E o que o universo vai te dar? Ele vai validar aquilo que você está sentindo. E para ele validar isso, ele vai encontrar meios para te entregar mais daquilo que você está sentindo. Então, se tem um dinheiro para entrar para você, não vai entrar. Porque você está dizendo para ele que para você é importante sentir escassez. Não, professor Carlos, professora Sônia, mas eu quero fartura. Então, cuida do que você sente. Cuida do que você sente. Vou te dar um outro exemplo. Imagina uma pessoa que tem um carro e que foi muito difícil ele conseguir esse carro. E aí, ele tem medo que roubem o carro dele. E ele precisa fazer um seguro. Só que na hora que ele vai fazer o seguro é caro. E ele, nossa, que caro, estão roubando a gente. Tudo dele é escassez, tudo dele é aquele sentimento de dificuldade, de falta. Mas ele precisa fazer o seguro. Então ele fala para a mulher, nossa, eu preciso fazer o seguro. Aí a mulher fala assim, faz parcelado, né? Você tem que fazer, senão vão te roubar o carro. E ele é aquela pessoa que toda hora tranca o carro, vai 2, 3 vezes para ver se o carro está trancado, porque ele sente medo. Ele sente medo que roubem o carro dele, que ele fique sem o carro. Por quê? Porque ele não tem prosperidade, ele não vê a possibilidade de comprar um outro carro ou do seguro pagar o carro. Ele até vê a possibilidade do seguro pagar o carro, mas na hora que ele contrata o serviço, ao invés dele dar graças pela oportunidade de ter um seguro que vai pagar o carro,
Ao invés dele abençoar aquele dinheiro que ele está dando para a seguradora, não, ele vincula aquele dinheiro à dor, ao sacrifício, à escassez. E ninguém quer escassez. Então o que acontece? Ele está se afastando cada vez mais da prosperidade, porque ele vincula a energia do dinheiro a tirar ele da dor. Então, eu não quero dor, então eu não preciso do dinheiro, porque o dinheiro só serve para me tirar da dor. Então, ele sente essa escassez. Ok. E aí tem uma outra pessoa que tem um carro, mas que não está nem aí. A pessoa vai lá, faz seguro. Onde para o carro, deixa o carro aberto, a chave no contato. Não está nem aí. Tem seguro mesmo. Para ele é leve pagar o seguro. Ele até agradece, fala, nossa, que bom que eu consegui o seguro, vai me pagar a tabela FIP. Se acontecer alguma coisa, ainda vou me dar mais do que o carro vale, está tudo certo. Então tem essas duas situações. Aí imagina essas duas pessoas, elas param o carro dentro de um shopping, do estacionamento de um shopping. E aí entra lá um ladrão. Bom, o ladrão ele entra lá para roubar. Então ele está numa vibração de falta, de levar vantagem, de escassez, né? Gente, o ladrão passa pelo carro que está aberto, com a chave no contato, e nem vê. Nem vê. Ele vai direto no carro daquele que tem medo de perder o carro. Porque o universo precisa validar aquilo que o cara está sentindo. Então ele arruma esses meios. E aí o cara rouba o carro dele. Mas o pior, justo naquele momento que roubou o carro, o dono do carro, naquele mês, esqueceu de pagar o seguro. Vocês já devem ter ouvido essas histórias por aí. É assim que o universo funciona. Existem leis, que não são leis, na verdade são princípios. Tem uma diferença entre leis e princípios, tá? Princípios são leis imutáveis, que estão aí desde o princípio, que regem a tudo e a todos, sustenta tudo e todos. São onipresentes, oniscientes e oniscientes, onipresentes. Agora fugiu. Mas é Deus. Na verdade, esses princípios são Deus. E onipotentes. Onipotentes porque a gente não pode fazer nada, né? São essas regras. Agora, leis, elas estão mais vinculadas àquilo que o homem cria, né? Então, elas são mutáveis, né? O homem cria leis e muda as leis, e, enfim. Mas princípios não mudam. Então, a gente precisa aprender a estudar esses princípios, a conhecer esses princípios e a utilizar esses princípios a nosso favor. Quanto mais eu me conecto a esses princípios, mais eles vão interagir a meu favor. Tá? Então eu espero que neste dia, né, nesta live de hoje, vocês reflitam sobre isso que eu falei e vocês pensem que esse, né, controle de como você se sente está nas suas mãos. Nós vivemos num mundo de dualidade. Então significa que sempre vai existir os dois polos. Então, diante de uma situação que você polariza como negativa, tem o polo positivo. Você só precisa mudar o olhar para conseguir enxergar. Até diante de uma tragédia, tem o polo positivo. Enquanto você estiver aqui, enquanto a sua consciência estiver ativa neste plano aqui, terceira, quarta dimensão, vai sempre ter ambos os polos. Todo o problema traz em si carga igual ou até maior em benefício do que aquilo que o problema está te trazendo. Se você aprende a olhar ou não, aí já é um problema seu. Mas, preste atenção, não existe nenhuma solução para nada se não houvesse problema. Só que quem vende a solução ganha. Quem tem o problema paga. A diferença é essa. Mas sempre vai ter os dois lados. Para qualquer situação. Para qualquer situação. Sempre tem algo que você pode olhar para reconhecer valor na vida e para você dar graças, abençoar, agradecer. E quanto mais você fizer... E você pode fazer isso pelos outros, tá? Se você ainda teima em dizer que na sua vida não tem nada que seja bom, nem motivo de gratidão, ok, eu respeito.
eu me recuso a acreditar nisso, porque eu sei que é uma crença sua, mas isso é uma mentira que você está contando para você. Mas eu respeito. Só que é o seguinte, se você realmente fala, não, é que você não conhece minha vida, porque não tem nenhum motivo para me sentir gratidão, ok, eu respeito. Então, olha para aqueles que você acha que tem motivo para sentir, né, para eles serem felizes, e sinta gratidão por eles existirem na tua vida. Sinta gratidão por eles te mostrarem que existe essa possibilidade, né? Foi muito engraçado, professora Sônia. Hoje, meu filho estava assistindo um filme aqui e no filme tinha uma casa muito bonita, muito bonita. E essa casa, né, uma casa, claro, deve ser muito cara, né? E meu filho estava olhando e falou para a namorada assim, falou, olha a nossa casa, né? Aí eu falei para ele, pois é, se ela existe, né, para alguém, ela pode existir para vocês também. É só vocês terem isso como meta, acreditarem, e talvez até antes de que vocês imaginem, vocês possam ter uma casa dessas. Então, mas o primeiro passo é isso, é você saber o que quer, aquilo que você quer fazer sentido para você, porque eu, por exemplo, não faz sentido nenhum eu querer um avião. Não faz sentido nenhum. O que eu vou fazer com um avião? Eu não preciso de um avião. Né? Não faz sentido nenhum. Agora, quando faz sentido para você algo que você deseja, e você tem certeza disso, e você acredita que é possível, e você começa a olhar para quem já tem, começa a ver o que aquela pessoa fez para ter aquilo, como que aquela pessoa age, e a sentir gratidão pela vida daquela pessoa, não tenha dúvidas. Não existe o impossível. Mas você precisa acreditar no invisível. E acreditar no invisível é fechar os olhos e criar essa imagem na sua mente, no seu coração, em estado de assunção, sentindo que assim já é. E o universo, ele vai encontrar meios para validar aquilo que é o teu desejo. E volto a dizer, o teu desejo pode ser o que você pede se você sentir que já tem. O teu desejo pode ser o que você quer se você sentir que já tem. O teu desejo pode ser o que você precisa se você sentir que já tem. Se você sentir o contrário, você está cada vez mais distante de alcançar o que você deseja. E pior, porque é assim, às vezes você está num relacionamento e você sente que pode perder aquele relacionamento. Ao invés de você imaginar que está tudo certo, sentir que vai ser cada dia mais feliz. Depois que você perde o relacionamento, é muito mais difícil você imaginar algo bom. E é por isso que a gente fala, ou aprende por amor ou aprende pela dor. Tá? Então, gente, vamos acordar para isso. Nós estamos na era da consciência. Se não te falaram isso ainda, nesses 100 anos nós passamos pela era agrícola, era industrial, era da informação e agora é era da consciência. Era da consciência, tá? Então, ou por amor ou pela dor, a gente vai aprender. A gente vai aprender. Nós estamos aqui para compartilhar experiências da nossa vida e para falar sobre o que nós já aprendemos, seja estudando, seja lendo, seja praticando, ou seja, com a transformação em centenas de alunos nossos. Agora, a você cabe continuar se auto-sabotando e acreditando nas suas verdades que te trouxeram até aqui e que te fazem correr atrás do rabo. Direto, quando você pensa que vai melhorar, piora quando você está. Ou você se permitir testar uma verdade diferente. Então comece por essa. Sinta gratidão por quem é bem-sucedido e procure vibrar naquilo que você deseja ver acontecer na sua vida e não no que está acontecendo. O grande segredo, a grande sacada é você elevar a tua consciência ao estado desejado para sentir isso na imagem, para ver na imagem e sentir no coração. O estado desejado. O estado desejado. Eu compartilho direto no meu Instagram imagens, né, motivadoras, com textos motivadores de imagens das minhas viagens, dos locais. Eu não pego dos outros e posto. Não, são imagens minhas mesmo. Eu viajando, Para que isso?
né? Talvez algumas pessoas possam falar assim, ele quer se mostrar. Não, não é isso. Você enxerga do jeito que você quiser. Eu posto isso para você ver que eu sou igualzinho você, que eu não sou mais filho de Deus do que você. Eu respeito a sua dor, eu respeito de onde você veio, mas você não sabe de onde eu vim. E você não sabe o que eu passei, e também não vem ao caso, mas posso te dizer que a minha dor talvez foi muito maior do que a tua, tá? Então eu respeito a sua e espero que você respeite a minha. E eu consegui isso que hoje eu mostro para vocês. De que forma? Pensando, fazendo e sentindo e agindo conforme eu estou falando para vocês. Simples assim. Não sou mais inteligente do que vocês. Não sou extraterrestre, não sou mais filho de Deus, não comecei igualzinho a vocês começaram. Com 17 anos, catando o resto de feira. Comecei a trabalhar com 12 anos. Tá? Já apanhei de patrão, e não contei para o meu pai para não acontecer uma tragédia. Bom, enfim, não estou aqui para falar de mim. A questão é, acredite em você. Honre o seu ser e o seu valor. Não deixe de ser quem você é para atender a expectativa de ninguém. Para ser aquilo que o outro quer que você seja, porque ele não conseguiu ser. Não faça isso. Você nunca vai ser aquilo que o outro deseja. Você tem que ser o suficiente para o outro te respeitar como você é. Você tem que ser o suficiente para você se respeitar e para o outro te respeitar como você é. E feliz Dia das Crianças. Feliz Dia das Crianças, professor. Mas isso tudo que você falou, as pessoas elas acabam mesmo tentando, às vezes, buscar em alguns livros, mas não entendendo como que funciona a lei da atração. E o jeito que você explicou foi muito importante. E até convido as pessoas que não fazem parte ainda do grupo Mente Próspera do professor Carlos Magalhães, se você quiser participar, é gratuito. É só você colocar aqui no direct hashtag eu quero para fazer parte do grupo. Certo, professor? Então, exato. Ou então você pode ir lá no meu Instagram, no carlosmagalhães.tqrs. TQRS é uma técnica que eu acessei, que eu canalizei e que eu utilizo como ferramenta nas minhas terapias. Inclusive ela integra outras ferramentas, tá? Porque são decretos, né, que eu transformo em sons, em frequências, e de uma maneira subliminar essas frequências, elas penetram, né, no subconsciente, na mente subconsciente, junto com outros áudios, só que elas não sofrem rejeição da mente racional, porque a mente racional não entende aquilo, então elas não sofrem rejeição e acabam reconfigurando os padrões mentais, eliminando crenças e tudo mais. Esse processo, essa ferramenta se chama TQRS. Então, o meu Instagram é carlosmagalhães.tqrs, transformação quântica por ressonância subliminar. Vai lá na minha bio e lá tem o meu WhatsApp, é só me chamar no WhatsApp, e aí você me chamando no WhatsApp, eu passo para você o link dos meus grupos gratuitos. Nós dividimos o nosso conteúdo de três maneiras. Uma são as lives que nós fazemos aqui. Outro, né, são conteúdos gratuitos que eu tenho em alguns grupos. Eu tenho, inclusive, um estudo completo sobre lei da atração num grupo do Telegram. E outra coisa, gente, eu recebo às vezes mensagens assim, mas eu não quero pôr o Telegram, mas Telegram é isso, por que você não faz? Gente, eu faço do jeito que está feito. Se vocês não tiverem, né, a disposição para se adequar a como então vocês procuram outro canal de transmissão que faça exatamente o que vocês quiserem. De preferência, que validem tudo aquilo que vocês acreditam. Que aí vocês não vão sentir dor nenhuma. Mas também não vão sair de onde estão. Porque assim, se a gente está decidido a mudar e não tem a disposição
de pesquisar o que é Telegram, de olhar para aquilo que é uma ferramenta 1 milhão de vezes melhor do que o WhatsApp. Não é uma vez, não é duas, é 1 milhão. É 1 milhão de vezes. Vocês muitas vezes ficam aí com problemas de espaço no celular de vocês. E lá no Telegram vocês podem colocar o que vocês quiserem. Fica em nuvem para o resto da vida, sem ocupar espaço nenhum no seu celular. Você pode apagar tudo do celular que continua lá. Tá? Então, mas para isso vocês têm que pesquisar, vocês têm que se permitir. Agora as pessoas querem mudar, mas na primeira dificuldadezinha, que é ir lá no app e baixar um negócio. Ah, não, professor, não dá para você mandar aqui para mim? Gente, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, né? É verdade. Então, o Telegram é muito bom. Eu gosto. Eu gosto muito do Telegram. Nossa. A gente tem essa via de entrega gratuita para quem ainda não nos conhece, para quem está na dúvida, para quem quer, né, de repente, conhecer mais do trabalho e já começar a praticar e a obter resultados. Muitos dos nossos alunos, eles começam assim, eles começam com o gratuito, já começam a ter prosperidade financeira e já oferem o valor necessário para ir para um outro patamar. E aí, alguns entram em grupos pagos, outros são mentorias individuais, aí cada caso é um caso. A questão é que você precisa compreender, para você que ainda pensa assim, ah, mas essas coisas de espiritualismo tem que ser de graça, não sei o que, não sei o que lá. Prestem muita atenção. Eu respeito o ponto de vista de cada um, só que eu também preciso comprar comida aqui para casa, eu também preciso pagar as minhas viagens e não são baratas. Eu também preciso me motivar para estar aqui gratuitamente, ter o carro que eu gosto e não é barato. Eu também preciso continuar estudando, fazendo cursos, tendo mentores que também não são baratos, tá? E isso vem do quê? Vem do meu trabalho. Então o meu trabalho é dividido nessas três coisas. Uma parte é gratuita, uma parte é em grupo, que é mais barato, claro, se a gente faz uma mentoria em grupo, inclusive estou com 2 em andamento. E a outra parte é atendimento individual. É a mesma coisa que você comprar uma bicicleta, você vai chegar lá? Vai. Pode demorar uma vida, mas você vai chegar. Comprar um carro 1000 ou comprar uma Ferrari, mesma coisa. Só que tem preços diferentes para cada coisa, tá? Mas então, para você que ainda não conhece o nosso trabalho, para você que está na dúvida, então antes de julgar, teste o gratuito. Isso aqui que eu falei aqui, o que tem lá no canal da professora Sônia, o canal Rádio Luz Radiônica, ou então no meu canal do YouTube, Missão Ser Feliz, ou então no meu Instagram, vá testando. E aí sim, depois que você tiver os parâmetros, você tira as suas conclusões. Tá bom? Então esse é o meu conselho. Sugestão. Não dou conselho não, é a minha sugestão. E, gente, se vocês, então, quiserem participar, é só enviar aqui no direct da rádio, ou, se não, do professor Carlos Magalhães, que vou deixar na descrição desse vídeo. Lembrando que o Chá com os Anjos tem uma reprise lá no YouTube, no sábado, né? E aí você pode reassistir novamente por lá. E aí, professor, vamos chamar alguém hoje para participar conosco? Se alguém desejar participar... Estamos aqui. A Rosa Helena aqui escreveu, eu quero. Eu vou chamar então, você pode aqui, chamar. Rosa. Deixa eu ver aqui como é que faz. Aqui. Chamei. Agora ela só tem que aceitar. Se o Instagram estiver camarada hoje, vai dar certo. Oi, Rosa. Oi. Olá. Viu? Oi. Hoje ele tá Boa camarada. Noite. Boa noite, Rosa. Gratidão. Boa noite. Gratidão Gratidão minha. pela sua presença aqui, Rosa. Obrigada. Pois é, então quer dizer, Rosa, que hoje você quer participar do Oráculo dos Anjos. Muito bom. Mas antes disso, se você quiser deixar aí sua contribuição, falar um pouquinho de onde você está falando, qual a sua atividade profissional, se é que tem, né? E também compartilhar alguma experiência com a gente, fique à vontade. É sempre bom a gente adquirir mais conhecimento. Eu falo aqui de Goianésia, Goiás.
Aí faz tempo que eu acompanho aí a Rádio Luz Radiônica, suas lives da Sônia, gosto muito. Tem me ajudado bastante. Eu sou Gratidão. aposentada, agora eu só cuido de casa Que maravilha. e estudando sobre a espiritualidade. Parabéns, parabéns. E gratidão pela sua contribuição, pela sua energia, pela sua luz e por estar aqui conosco, se fazendo presente aqui. Gratidão, Então tá bom. Rony. Então vamos fazer o seguinte. Eu gostaria que você, enquanto eu embaralho aqui, você fizesse. Você tem alguma pergunta a fazer antes que você desejaria saber em relação, inclusive, ao que a gente conversou? Tem alguma dúvida? Não, tá tudo certo, tudo bem. Perfeito. Então, enquanto eu embaralho, eu gostaria que você fizesse uma sequência de 3 respirações profundas, inalando pelo nariz até encher o pulmão, sempre respirando o ar até encher os pulmões, lentamente e amorosamente, tá? Sentindo gratidão pelo ar, sentindo gratidão pela vida e soltando o ar pela sua boca, ainda mais lentamente. 3 vezes apenas, tá? E ao término dessas respirações profundas, você simplesmente vai me falar um número. Um número de 1 a 44, tá? 6. Número 6. Uhum. Perfeito. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Manifestação. Manifestação. Tá aqui, ó, manifestação. Linda. Manifestação. Vamos ver o que a manifestação tem a nos dizer. Eu acho que tem alguma coisa a ver aí com a lei da vibração, viu, professora Sônia? Com Que a gente estava certeza. falando, né? Eu acho, mas vamos ver, né? Manifestação. Pense no seu mundo interior como um lindo céu azulado, onde pairam infinitas estrelas de possibilidades. Uma manifestação acontece quando uma dessas possibilidades se concretiza, se manifesta no mundo exterior. Existe um caminho que precisamos percorrer para que uma simples ideia se concretize na nossa vida. Em primeiro lugar, precisamos fazer com que os nossos pensamentos, desejos e os nossos sentimentos concordem entre si. O que se vê, na maioria das vezes, é que os desejos não se alinham com os nossos sentimentos. E pior, os sentimentos passam a ser exatamente o oposto e a contradizer aquilo que nós desejamos. E para que a manifestação se realize, o primeiro passo é que desejos e vontades em pensamentos se unem em harmonia com os nossos sentimentos e com a nossa vibração. Você precisa ser capaz de visualizar com clareza de detalhes aquilo que deseja e de assumir um estado de assunção, que nada mais é do que sentir como se isso já estivesse acontecendo na sua vida. Feito isso, uma ideia, semente, é plantada no universo. E se você for capaz de acreditar
e se manter alinhada com essa semente, sem contradições, você irá nutri-la com pensamentos e vibrações positivas, visualizações constantes e muita gratidão, recheado com um senso de alto valor e merecimento. E um dia, quando você menos esperar, ela irá se manifestar a partir de conexões e situações que são os meios que o universo encontra para te colocar no caminho, sem mesmo você saber qual é o caminho. Por isso, o como só lhe será revelado quando você já estiver no caminho. Caso contrário, as suas crenças limitantes iriam te desviar desse caminho. E então, desabrochará na sua vida a nova manifestação com toda a sua beleza. Assim, a manifestação se refere à sua capacidade de conectar os mundos interior e exterior, imagem em ação, consciência com realidade externa, e a sua capacidade de expressar essa realidade a partir de tudo que você imprime na sua consciência. Conceber o mesmo daquilo que você deseja. É preciso que haja concordância entre desejos, vontades e sentimentos. Desejos, vontades e sentimentos. E você trará para a realidade concreta aquilo que antes se encontrava constelado apenas neste espaço silencioso dentro de você. Quanto maior for o seu nível de consciência, mais força você terá para manifestar os seus sonhos no seu mundo real. Se a manifestação surgiu hoje para nós, isso significa que uma porta entre esses dois mundos está para se abrir para você. Existem energias angelicais trabalhando nessa abertura há longo tempo, o que lhe disponibilizará em breve uma potente energia criadora que lhe trará a força necessária para se alinhar com essa manifestação. Em breve você será capaz de materializar esse sonho. Não se esqueça de replantar, sendo grata e entregando para outros essa semente, para que eles também se motivem e possam acreditar neles, para que esse momento purifique a sua mente, escolha aquilo que você mais deseja manifestar na sua vida, tenha clareza daquilo que você quer e sinta gratidão, porque assim já é. Pode ser que você queira constelar qualquer coisa. Pode ser também que você apenas precise de algo interior, como paz e harmonia. Seja o que for, apenas agradeça, porque já é. O seu eu superior está trabalhando na criação de tudo isso a partir da imagem que você criar em você. Faça isso e basta esperar, pois a porta da manifestação está se abrindo para você. Gratidão, muita gratidão. Gratidão a nossa. Gratidão, professor. Eu sempre falo aqui que nós precisamos considerar
que não existe apenas a realidade física material, assim como nós a percebemos com os nossos sentidos. A realidade imaginária também é real, só que ela é real em outra dimensão, a partir da quinta dimensão, que é um estado de consciência, tá? Só que é a partir desse estado de consciência que tudo começa a se manifestar. Se você observar, não existe nada a nível Terra, terceira, quarta dimensão, que primeiro não tenha sido criado na imaginação de alguém. Eu me lembro de uma coisa que, para mim, aquilo era inacreditável. Há muitos anos atrás, não tinha nem celular ainda. Eu sou dessa época, tá? Não tinha nem celular ainda. E eu tinha um amigo meu, olha que interessante. Ele tinha um aparelho de telefone em casa, e no carro dele, ele tinha um PX, PBX, não sei como que chama, que era assim, só que era um telefone. Aí ele pegava, ele ligava, só que aquilo conectava com o telefone dele, e do telefone dele discava para qualquer lugar no mundo. E eu ficava impressionado com aquilo, porque eu falava assim, mas como você está no carro, no meio do trânsito, e você está falando com Portugal? Porque para mim tinha que ter um fio ligando. E aí ele me explicou, ele falou, não, é um PBX, então tem uma antena aqui na cidade. Quando eu falo, é um PX. Quando eu falo, o sinal vai para a antena, da antena vai para a minha casa, na minha casa tem um aparelho que recebe aquilo, faz uma ligação a partir do meu telefone que tem um fio, e aí vai para onde eu quiser. E aquilo para mim não entrava na minha cabeça. Aí imagina se alguém falasse que uma porcariazinha dessa aqui, ó, você consegue falar com o mundo inteiro, ver as pessoas, trazer isso no bolso. Olha, eu cheguei a conhecer pessoas que compravam aquele primeiro telefone Motorola com uma anteninha no R$ 1,99 para andar com eles aqui para fingir que tinha celular, porque era tão caro. E não era só o telefone que era caro, a linha telefônica era caríssima, era o preço de um carro. E as pessoas compravam, adultos, compravam aquilo e andavam com aquilo, só para dizer que tinha um celular. Gente, olha o absurdo. Então, quando o cara que inventou isso, imaginou isso, se ele falasse para qualquer pessoa, ia parecer impossível. Mas para ele, não pareceu impossível. Ele acreditou. E hoje existe. Assim como a televisão, assim como a luz, assim como muitas outras coisas, o próprio fogo, não importa. Alguém primeiro imaginou, eu precisava de alguma coisa para esquentar. E aí, de alguma forma, aquilo que estava na matéria amorfa acabou se condensando na matéria física, perceptível aos nossos sentidos. Agora, a diferença é justamente essa, é o nível de vibração, é o nível de frequência. Aqui tudo é vibração condensada. Tudo que a gente toca é vibração condensada. Se você olhar para a parede, você bate a mão não passa. Mas olha que engraçado. A parede é feita de água e a mão passa. De cimento e a mão passa. E de areia e a mão passa. Por que na parede a mão não passa? Outras coisas passam. Por exemplo, o sinal de telefone passa. Porque eu estou aqui entre quatro paredes, está tudo trancado e eu estou falando com vocês. A imagem passa, porque vocês estão me vendo. Mas a mão não passa. Por quê? Porque tem uma química no cimento que muda a frequência dos elementos da água, do cimento e da areia e faz eles condensar uma vibração mais densa aonde a mão não passa. Então a diferença é essa, a diferença entre realidade imaginária e realidade material é exatamente a mesma diferença entre água e vapor e umidade no ar. A água, assim como nós a conhecemos, tudo bem que isso aqui é vodka, mas vamos fingir que é água, só um minutinho. A água, assim como nós a conhecemos, ela é fluida.
tá? Ela molha. Isso aqui é H2O, tá? É 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, H2O. A água, se eu levar na geladeira e ela congelar, vai acontecer um processo que vai influenciar, impactar nas moléculas da água, mas continuam sendo as mesmas moléculas. Continua sendo H2O. 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Continua sendo a mesma coisa. Só que vai ficar gelo, vai virar gelo. E o gelo, se eu jogar água, vai molhar. Se eu jogar o gelo, pode até machucar ou até matar. E a umidade do ar? É um outro processo, onde a água passa pelo processo de evaporar e se torna umidade. Mas perceba, embora a gente não veja a umidade do ar, ela existe. Tanto existe que se não tiver umidade, vocês sabem, um monte de problemas que a gente pode ter respiratórios. E continua sendo H2O. E olha que interessante, essa umidade vai subir, vai virar nuvem, e aí ela vai para lá, vai para cá, até que ela condensa e volta a virar água, volta a virar chuva. É a mesma coisa que um desejo. É como se o desejo estivesse no campo invisível. Quando ele condensa na nuvem, em chuva, ele se transforma na matéria, e aí a gente o percebe como matéria. Então eu estou trazendo aqui um briefing de como funciona, mas na verdade a gente só precisa acreditar no invisível. E acreditar que é possível. A gente não precisa entender como funciona. Você, quando está escuro na sua casa, você aperta um botãozinho e acende a luz. Não tem nada a ver. Um botão na parede e acende a luz. É estranho, não é? Um botão na parede e acende a luz. Só que é o seguinte, acende a luz. Você não precisa entender, você não precisa saber de onde que vem a luz, se é de bateria, se é hidroelétrica, se é nuclear, se é a eólica, se é combustível fóssil. Você não precisa entender, você não precisa saber como que é o processo. Você só precisa saber que apertou aquele botão e funciona. E no caso da atração, no caso da vibração, no caso da manifestação, é a mesma coisa. A gente só precisa saber o que a forma que a gente tem que agir, pensar e sentir para que aquilo funcione. Não precisa entender a complexidade de tudo isso, né? Eu já falei aqui que dentro de uma semente de laranja não tem um pé de laranja. Dentro da semente de laranja tem a vibração de um pé de laranja, que quando você coloca no ambiente que vai alimentar aquela vibração se torna mais forte e começa a se alinhar com o pé de laranja que está onde? No universo, no campo amorfo, como se fosse na imaginação de Deus. E aí, quanto mais aquilo vai potencializando, mais vai se alinhando, a sementinha cresce, sai para fora, tem mais força ainda, até que vira um pé de laranja. Só que a diferença da semente de laranja para nós é que a semente de laranja, ela só pode vibrar na vibração de um pé de laranja. Ela não consegue vibrar em outra coisa, a menos que você vai lá e faz um enxerto. Agora nós não. Nós vibramos na vibração dos nossos sentimentos. É a nossa identidade energético-vibracional que vai determinar com aquilo que eu vou me alinhar. E diferentemente, não é que eu vou me transformar naquilo, como um pé de laranja. Mas eu posso ter uma fazenda de pé de laranja. Eu posso ter um carro, não é que eu vou ser o carro, mas eu preciso ser o carro em sentimento para depois eu ter o carro. Eu preciso ser prosperidade em sentimento para depois eu receber a prosperidade. E é assim que funciona. Faz sentido, professora? Faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Minha família está toda vendo, ó. Gratidão. Então agora, o próximo passo é todo mundo que está aqui conectado, compartilhar essas aulas para que a gente possa chegar a cada vez mais pessoas trazendo luz, consciência, ou pelo menos trazendo um pouquinho de cócega assim para a pessoa ficar assim, mas será que é? Será que não é? Deixa eu ver mais, deixa eu testar, né? Porque nós estamos na era da consciência, tá? E a gente precisa disseminar esses conteúdos, porque muito do que
boa parte da humanidade está passando é simplesmente por falta de consciência. Verdade, professor. Então é isso. Por hoje, acho que já podemos dormir, né? Com certeza. Bom, agora eu vou estar lá no campo meditativo e quem quiser participar lá na rádio web, é só você acessar aqui em cima. Gratidão, professor. Eu vou para o campo meditativo de outra dimensão, porque aqui eu já estou 4 horas à frente e aqui hoje eu não tenho sessão individual particular, né? Porque às vezes eu tenho, às 2, 3 da manhã, hoje eu não tenho. Então hoje eu vou aproveitar para descansar um pouquinho, porque domingo agora vamos ter a nossa aula da mentoria. E eu queria falar aqui, professora Sônia, que nessa aula eu vou estar passando para todos os alunos, né, que estiverem conosco lá, que já são alunos da mentoria, claro, estruturas, para que a gente possa compreender, e eu vou provar a importância da estrutura, o quanto ela potencializa e agiliza qualquer criação. Quando a gente tem uma estrutura, a gente consegue assim ser muito mais veloz, porque a gente usa modelagem e tudo mais, né? Então é sobre isso a nossa próxima aula, e eu conto com você lá, viu, professora Sônia?